Era o jantar de aniversário de Catherine. Minha esposa se foi há um ano. Naquela noite, minha nora Camila deu 3 tapas no rosto do meu filho, só porque ele derramou água. O pai dela, Roberto, levantou-se e aplaudiu. É assim que ele aprende a se comportar, disse. Eles achavam que o poder deles podia me calar. Não tinham ideia de com quem estavam lidando. Me levantei. Minhas mãos tremiam de raiva. Peguei meu celular e fiz uma ligação. O que aconteceu depois? Eles não pararam de gritar. O mundo deles desabou. Tudo porque ousaram machucar meu filho na minha frente. Meu nome é Lucas Barnes. Sou advogado e passei 32 anos defendendo mulheres de homens abusivos, mas nada me preparou para testemunhar meu próprio filho sendo agredido pela mulher que ele chamava de esposa. Naquela noite, depois que liguei para a polícia e vi Camila Foster sendo levada algemada, tentei entender como tudo tinha dado tão errado. Como eu, um homem que dedicou toda a sua vida profissional a reconhecer os sinais de abuso, não os percebi na minha própria casa. A resposta começou 18 meses antes, quando o meu mundo já tinha começado a desabar. Minha esposa Catherine era psicóloga especializada em trauma e dinâmica familiar. Há 5 anos, jantamos com nosso filho Gabriel e sua nova namorada, Camila Foster. No meio da refeição, Catherine sussurrou: "Tem alguma coisa estranha nela." Ignorei. Gabriel estava feliz, mas Catherine raramente errava. Ela faleceu há 18 meses, um derrame massivo enquanto dormia. A mulher que conseguia ler uma sala como um livro não estava mais aqui. Com sua morte, perdi não apenas minha esposa, mas também minha bússola. Me joguei no trabalho, em qualquer coisa que pudesse tirar minha mente do vazio da nossa casa em São Paulo. Durante aqueles meses de luto, mal percebi quando Gabriel começou a se afastar. Não vi que ele tinha parado de mencionar os amigos, largado o emprego. Começou a usar camisas de manga comprida mesmo no verão. Eu era um advogado treinado para identificar padrões de abuso nas famílias de outras pessoas, mas estava cego para o que estava acontecendo na minha. Gabriel tem 30 anos, inteligente, engenheiro com uma mente brilhante. Ele se casou com Camila Foster há 2 anos. No papel, ela parecia perfeita, bem-sucedida, charmosa, consultora confiante. Lembro de pensar que ela era exatamente o tipo de mulher que eu teria querido para meu filho. Como eu estava errado. Naquela noite à mesa, quando os aplausos de Roberto ecoaram depois que sua filha bateu no meu filho, algo dentro de mim mudou. A névoa de luto que tinha nublado meu julgamento por 18 meses se dissipou. Meu filho estava preso, e eu estava perdido demais para perceber. Minha esposa estava certa sobre Camila. Agora eu tinha que decidir que tipo de pai seria. Escolhi ver. Há 5 anos, Gabriel estava numa conferência de engenharia em Belo Horizonte. Foi lá que conheceu Camila Foster. Conversaram por 3 horas seguidas. Ela era charmosa, inteligente, bem-sucedida. Catherine a conheceu primeiro num jantar na nossa casa. Depois que Gabriel e Camila saíram, Catherine me puxou de lado. "Tem alguma coisa estranha nela", disse baixinho. Queria ter ouvido, mas eu estava ocupado com casos. E Gabriel parecia feliz. Eles se casaram 2 anos depois. Foi lindo. Lembro de pensar que Catherine tinha se enganado, mas Catherine raramente se enganava. No começo, tudo parecia bem. Gabriel parou de ir à academia, desistiu de encontrar os amigos. "Camila me faz feliz", disse. Depois vieram os comentários sutis. "Talvez você não devesse usar essa camisa no trabalho. Você fala demais nas reuniões." Homens precisam aprender a ouvir, não sempre tentar liderar. Gabriel apenas assentiu. Ele não rebateu. Isso não era típico dele. Eu deveria ter visto ali. Deveria ter reconhecido o padrão. Então Camila mencionou o pai. "Meu pai vai se mudar para perto da gente. Vai ser bom ter família por perto." O sorriso de Gabriel ficou tenso, mas ele não disse nada. Foi ali que eu deveria ter perguntado se estava tudo realmente bem, mas não perguntei. Roberto Walsh chegou como uma tempestade. Ele tinha 62 anos, viúvo que tinha criado Camila sozinho. Poucos dias depois de se mudar, ele tinha uma chave da casa deles e a usava livremente. Toda manhã entrava pela porta, reorganizava a cozinha, jogava fora os temperos de Gabriel,
Comentava sobre as roupas dele. O purê de batatas estava sempre salgado demais. Nada que Gabriel fazia estava certo. E Camila concordava com tudo que o pai dela dizia. Quando Gabriel tentava resistir, ela ficava do lado de Roberto. Meu pai sabe do que está falando. Gabriel apenas assentava e se recolhia cada vez mais. As ligações dele para mim ficaram mais curtas. Só cansado, pai. 8 meses depois que Roberto se mudou para São Paulo, Camila bateu em Gabriel pela primeira vez. Ele tinha esquecido de buscar a roupa dela na lavanderia. Quando ela chegou e percebeu, algo mudou no rosto dela. Ela disse que ele era descuidado, desrespeitoso. Foi quando ela bateu nele, não forte o suficiente para deixar marca, mas forte o suficiente para Gabriel entender que algo fundamental tinha mudado. Ela pediu desculpas, o abraçou. Comprou flores no dia seguinte. Gabriel acreditou que era algo isolado. Mas aconteceu de novo. O padrão se tornou familiar. Gatilho, explosão, desculpa, presentes, paz temporária. Depois gatilho de novo. Os motivos eram triviais: roupa errada, tom de voz errado. E cada vez, Gabriel procurava o que tinha feito de errado. Era culpa dele. Ele precisava ser mais obediente. Na mesma época, Gabriel largou o emprego. Um homem em casa é mais fácil de controlar. Eu deveria ter percebido que meu filho brilhante tinha parado de falar sobre qualquer coisa. O momento que finalmente rompeu minha cegueira veio 6 meses depois. Eu estava na casa deles para jantar. Fui pegar algo na gaveta da cozinha e encontrei a faca japonesa de Catherine. Aquela linda que dei a ela anos atrás, agora torta e danificada sem reparo. Gabriel me viu segurando-a e ficou pálido. "O que aconteceu com isso?" perguntei. Ele não respondeu. Apenas desviou o olhar, as mãos tremendo. Não insisti. Coloquei a faca de volta e fingi que não tinha visto. Mas aquela faca quebrada ficou comigo. Parecia uma mensagem da própria Catherine. Um sinal de que algo estava terrivelmente errado na vida do meu filho. 18 meses se passaram assim. A raiva de Camila se intensificando, Gabriel encolhendo, Roberto orquestrando tudo. E então veio aquele jantar em 20 de março, aquele que eu nunca vou esquecer. 20 de março, o dia que mudou tudo. Lembro de cada detalhe com a clareza que vem do trauma. Aquela noite era o aniversário de Catherine. Ela teria feito 61 anos. Gabriel tinha me ligado de manhã. "Pai, vem jantar hoje à noite, por favor." Havia algo na voz dele que eu deveria ter captado, mas estava me afogando no trabalho. Quando cheguei no sobrado deles em São Paulo, tudo parecia perfeito. Porcelana fina, velas perfumadas, flores frescas. Mas o ar estava errado. Frio, sufocante. Gabriel apareceu usando manga comprida apesar da noite amena. O cabelo cortado curto e severo. Ele parecia estar tentando desaparecer. Quando me abraçou, senti como tinha emagrecido. Camila e Roberto já estavam sentados, representando o papel da família perfeita. Começamos o jantar com conversa trivial. Roberto dominava-te a conversa. Gabriel mal falava. Comia mecanicamente, os olhos fixos no prato. Então aconteceu. Gabriel estava servindo água. A mão dele tremeu levemente e uma única gota caiu no copo de Camila. Não era nada, mas o corpo inteiro dela ficou rígido. "Você está vendo isso que fez?" Ela disse baixinho. A voz controlada, calculada. "Desculpa, eu não..." Gabriel começou. Foi quando ela se levantou. O que aconteceu depois levou 5 segundos. A mão dela subiu rápido, conectando com a bochecha direita de Gabriel. O som ecoou como um tiro. A cabeça dele virou para o lado. A mão dela veio de novo, mais forte, pegando a bochecha esquerda. Depois, um terceiro golpe. Gabriel cambaleou, bateu na beirada da mesa. Sangue escorreu da boca dele. Roberto começou a aplaudir. "É assim que ele aprende a se comportar", disse. Palmas lentas e medidas. Naquele momento, algo dentro de mim mudou. 32 anos de objetividade evaporaram. Mas eu não gritei. Fiquei em silêncio. 30 segundos de silêncio absoluto. Minha mente ativou. Estava fazendo inventário. As velas, o sorriso de Roberto, o tremor nas mãos de Gabriel. Tudo isso importaria no tribunal. Peguei meu celular com as mãos firmes.
Vou ligar para a polícia, eu disse, minha voz calma e profissional. O rosto de Camila ficou pálido. Os aplausos de Roberto pararam. 17 minutos, eu disse, já discando. É quanto tempo vai levar da Delegacia Norte? Relatei a agressão com calma, nomes, endereços, ferimentos, testemunhas. 17 minutos depois, o sargento Tomás Kelly entrou com 2 oficiais. Notou o sangue no rosto de Gabriel, o medo nos olhos dele. Eles foram algemados e leram seus direitos. Camila manteve os olhos em mim. Você não sabe com quem está mexendo, ela disse baixinho. Aproveite a viagem para a delegacia, respondi. Mas eu sabia que ela estava certa. Não tínhamos ideia de que a prisão dela era apenas o começo de algo muito mais sombrio. Os dias seguintes foram estranhos, silenciosos, mas ameaçadores. Gabriel ficou na minha casa em Pinheiros. Mal saía do quarto. Eu o ouvia chorando à noite. Tentei dizer que ficaria tudo bem, que a justiça prevaleceria. Mas minhas palavras soavam ocas. 3 dias depois, meu par legal ligou. Dr. Barnes tem um blog. Você precisa ver. A verdade por trás das falsas acusações. Anônimo, sofisticado, profissional. Gabriel era um mentiroso inventando histórias. Eu era um advogado odiador de homens. Camila Foster era a verdadeira vítima. O blog incluía fotos, Gabriel numa festa rindo, segurando um coquetel. Fora de contexto, parecia condenatório. No 5º dia, o blog tinha sido compartilhado 3.000 vezes. Gabriel recebeu a ligação do RH na quinta-feira. Dadas as circunstâncias, não tinham escolha. 4 anos de trabalho foi embora numa ligação de 5 minutos. No mercado, uma velha amiga de Gabriel literalmente virou as costas quando nos viu. O rosto de Gabriel se desfez. Meu contador ligou. Lucas, a Receita Federal quer uma auditoria completa. 5 anos de declarações. Eu sabia. Isso não era sobre irregularidades. Era sobre alavancagem. A família Foster tinha conexões, dinheiro, recursos que eu tinha subestimado. Foi quando me atingiu. Eu tinha estado tão focado em vencer a batalha legal que não tinha me preparado para essa. A corte da opinião pública. A destruição silenciosa de tudo que Gabriel tinha construído. Passei 32 anos defendendo mulheres contra homens que usavam poder para silenciá-las. E agora, Camila e Roberto faziam exatamente isso com Gabriel. Eles não estavam usando apenas força física. Estavam usando narrativa, campanhas sussurradas, vazamentos estratégicos, um ataque coordenado à nossa credibilidade. A polícia tinha as evidências, o caso era sólido. Mas nada disso importava se ninguém nos ouvisse. Gabriel me encontrou no escritório naquela noite. Pai, e se eles vencerem? Ele perguntou baixinho. Não terminamos ainda, eu disse. Nem perto disso. Ele assentiu, mas a esperança nos olhos dele tinha diminuído. 2 semanas depois, meu celular vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. Era do telefone da cadeia de Camila. Diga ao Gabriel que estou voltando para casa e vou pegar o que é meu. Camila e Roberto não estavam apenas tentando destruir nosso caso. Eles estavam jogando um jogo mais longo. Camila começou a mandar mensagens da cadeia através do advogado dela. Sinto muito, cometi um erro. Não estava sendo eu mesma naquela noite. Gabriel me leu com as mãos tremendo. Eu podia ver o conflito nos olhos dele. A segunda mensagem chegou 2 dias depois. Estive em terapia. O psicólogo diz que tenho transtorno de controle de impulsos. Estou buscando ajuda, Gabriel. Foi quando ele começou a vacilar. Talvez ela realmente não soubesse, ele disse baixinho. Sentei na frente dele e mostrei as estatísticas. 70% das mulheres que retornam a abusadores experimentam violência escalada no primeiro ano. Gabriel, me escuta. Isso é manipulação clássica. O pedido de desculpas, o diagnóstico. É projetado para fazer você se sentir responsável pela cura dela. Ele chorou forte. Eu sei, ele sussurrou. Mas só preciso de tempo para pensar. Dei esse tempo a ele. Foi a coisa mais difícil que fiz. 14 dias depois, o telefone tocou às 2 da manhã. Dr. Barnes, aqui é o sargento Kelly. A casa do seu filho foi vandalizada extensivamente. Quando chegamos, a cena era devastadora.
Porta despedaçada, janelas estouradas, tinta spray cobrindo toda a superfície. Mentiroso! Vou te matar! Isso não acabou. Móveis destruídos. A destruição era sistemática e intencional, capturada por cada câmera de segurança do quarteirão. Ela violou a ordem de restrição, Kelly explicou. Temos ela no vídeo, múltiplos ângulos, cristalino. Camila foi presa novamente em poucas horas. Eu vi a filmagem, a forma como ela se movia, a precisão da destruição, o momento em que pintou "Vou te matar", diretamente na câmera, olhando direto para a lente. Isso não era transtorno de impulsos, isso era calculado. Uma mensagem mostrando a Gabriel exatamente o que eu esperava se ele testemunhasse. Finalmente, tínhamos evidência inabalável. Finalmente, eu disse ao sargento Kelly. Temos evidência sólida, mas tem algo ainda mais importante vindo. 3 dias depois, um pacote anônimo chegou na delegacia. Endereçado a mim, marcado evidência urgente. Dentro havia gravações de áudio. Horas delas. O sargento Kelly sentou na frente de mim enquanto ouvíamos a primeira gravação. A voz de Roberto inconfundível. Ela precisava entender o lugar dela. Mulheres independentes precisam aprender respeito. Camila entende isso agora. Eu ensinei a ela. A segunda gravação. É isso que fizemos com sua mãe. Ela queria resistir também, mas algumas mulheres não merecem segundas chances. Minhas mãos ficaram frias. A terceira gravação era ainda pior. Você acha que é aí capaz de fazer o que é necessário? Roberto perguntou. Sim, pai. Eu sei o que você fez, Camila respondeu. Kelly pausou a reprodução. Dr. Barnes, precisamos trazer homicídio. Estamos reabrindo a investigação da morte de Marcia Foster há 11 anos. A quarta gravação era uma ameaça direta. Se Lucas não recuar disso, talvez ele tenha um acidente também. Acidentes acontecem com pessoas intrometidas. Foi quando a porta do escritório se abriu. Um homem velho, 77 anos, cabelo grisalho, mãos tremendo. Sou Martin Foster, ele disse baixinho. Irmão de Márcia, fui eu quem enviou o pacote. Martin sentou pesadamente. Eu soube por 11 anos. Roberto matou Márcia. Eu o ouvi planejar. Mas eu tinha medo. Por que enviar as gravações agora? Kelly perguntou. Os olhos de Martin encontraram os meus, porque assisti o que ele fez com seu filho, e percebi que se eu não agisse agora, ele continuaria destruindo pessoas. Ele nunca pararia. Ele tirou o celular. Passei 3 semanas me aproximando de Roberto, gravando conversas. Ele tem orgulho do que fez com Márcia. Orgulho de como controlou Camila. Orgulho de como está tentando destruir Gabriel. As mãos de Martim tremiam. Fui covarde por 11 anos, mas assistindo aquele jovem ser espancado, assistindo você lutar tanto, não consegui ser covarde mais. Tive que escolher entre meu medo e minha consciência. Tem mais, Martim continuou. Ele me entregou uma pasta. Registros médicos. A autópsia de Márcia. Havia digitales no sistema dela. Roberto tinha acesso. Ninguém suspeitou porque ele representou o viúvo de luto perfeitamente. Que ele já estava fazendo ligações. Agentes federais, detetives de homicídio. Quando Martim saiu, colocado em custódia protetiva, ele parou na porta. Sinto muito ter levado tanto tempo. Agora tínhamos prova de que o Roberto Walsh não estava apenas protegendo uma abusadora. Ele era um assassino que tinha se safado por mais de uma década e tinha criado uma filha que refletia perfeitamente sua escuridão. Com essa nova evidência, o gabinete do promotor reabriu a investigação da morte de Marcia Foster. Tudo estava prestes a mudar. O julgamento de Camila Foster durou 3 semanas. O juiz Leonardo Braga presidiu o tribunal com o tipo de paciência que vem de ver muitos casos assim. A evidência era direta. Filmagens de segurança de Camila destruindo a casa de Gabriel. Meu testemunho sobre os 3 tapas. O relato lacrimoso de Gabriel sobre a violência. A documentação profissional do sargento Kelly da cena. A advogada de defesa de Camila tentou. Ela argumentou o transtorno de controle de impulsos. Culpou a influência de Roberto. Alegou que Camila era uma vítima da criação dela, da manipulação do pai dela, de circunstâncias além do controle dela. O juiz Braga não comprou.
A evidência mostra um padrão de violência calculada, ele disse. Não um impulso, uma escolha. Escolhas repetidas. Camila foi considerada culpada de violência doméstica. 5 anos na prisão estadual, ordem de restrição permanente, controle de raiva obrigatório e educação sobre violência doméstica. Quando o veredito foi lido, Camila olhou diretamente para Gabriel. A expressão dela não mudou. Sem remorso, sem raiva, apenas vazio, como se algo dentro dela tivesse morrido, ou talvez nunca tivesse existido. Gabriel chorou, mas vi outra coisa nas lágrimas dele. Alívio. 2 meses depois, estávamos de volta no mesmo tribunal para Roberto Walsh. O caso era diferente. As apostas eram mais altas. Isso não era sobre violência doméstica. Era sobre assassinato. A acusação apresentou as gravações, as próprias palavras de Roberto o condenando. Martin Foster testemunhou sobre o que tinha ouvido, o que tinha testemunhado ao longo de 11 anos. O velho relatório forense sobre Marcia Foster voltou sob novo escrutínio. O digitalis no sistema dela, o ataque cardíaco acidental que agora parecia envenenamento calculado. Registros financeiros mostraram que Roberto tinha tomado controle de toda a propriedade de Márcia imediatamente após a morte dela. 2 milhões de reais. Ele estava vivendo do assassinato dela por uma década. O juiz Braga ouviu tudo com uma expressão que sugeria que tinha visto o pior que a humanidade tinha para oferecer e aceitava como inevitável. Roberto subiu ao banco das testemunhas. Ele não negou nada. Em vez disso, atacou. É isso que Lucas Barnes faz, ele gritou para o juiz. Ele destrói famílias, ele envenena pessoas contra sua própria carne e sangue. Ele é um odiador de homens. Sr. Walsh, o juiz Braga interrompeu. Você não está ajudando o seu caso. Mas ele não se importou. Continuou gritando sobre como eu tinha arruinado tudo, como tinha virado todos contra ele, como eu era o verdadeiro criminoso. Ninguém acreditou nele. O júri deliberou por 6 horas. Culpado de homicídio qualificado. 12 anos de prisão. A sentença foi reduzida de prisão perpétua por causa da idade dele, mas não importava. Roberto Walsh passaria seus anos restantes numa cela, do mesmo jeito que passou os últimos 11 anos controlando o que podia, destruindo o que não podia. Enquanto levavam embora, ele prendeu os olhos em mim uma última vez. Não havia remorso ali também, apenas raiva. Raiva pura e não diluída de ter sido pego. Saindo do tribunal naquele dia, percebi algo profundo. Justiça e cura não são a mesma coisa. A lei podia colocar Camila e Roberto longe, mas não podia desfazer o dano. Não podia restaurar o senso de segurança de Gabriel. Não podia trazer Catherine de volta. Não podia apagar os anos que passei me afogando no meu próprio luto. A justiça foi servida. Os culpados foram condenados. O sistema funcionou. Mas cura de verdade. Essa era uma batalha completamente diferente. 6 meses depois, fiquei em frente à fotografia de Catherine e percebi que algo tinha mudado dentro de mim. Não era perdão, não era fechamento, era algo mais silencioso, algo que parecia permissão. Permissão para parar de lutar tempo suficiente para realmente viver de novo. 5 anos se passaram desde aquele jantar fatídico. Estou sentado no meu escritório em São Paulo, observando a luz da tarde filtrar pelas janelas. A casa está silenciosa agora, pacífica de uma forma que não estava desde que Catherine morreu. Gabriel não mora mais aqui. Ele tem sua própria vida. Ele tem sua própria felicidade. Semana passada, assisti ele rir com Rodrigo Almeida num café no centro. Rir de verdade. O tipo de riso que vem de alguém que aprendeu a diferença entre medo e liberdade. Rodrigo é um bom homem. Respeitoso, genuinamente interessado nos pensamentos de Gabriel, nos sonhos dele. Ele encoraja Gabriel a ver os amigos. Não monitora o telefone dele. Não tenta controlar o que ele veste ou onde vai. Ele ama Gabriel do jeito que amor deve ser sentido. Enquanto sentávamos um de frente para o outro tomando café, Gabriel estendeu a mão pela mesa e segurou a minha. Queria agradecer, ele disse baixinho, por não ter desistido, por acreditar em mim quando eu não tinha certeza se acreditava em mim mesmo.
Pensei em Catherine naquele momento, em como ela teria visto esse dia, como ela estaria orgulhosa. Sua mãe estaria tão orgulhosa de você, eu disse. Gabriel sorriu através das lágrimas. Acho que ela sabe. Passei o último ano escrevendo minhas memórias. Não para reviver o trauma, mas para transformá-lo em algo útil. Algo que possa ajudar alguém mais a reconhecer os sinais de alerta que perdi. O isolamento, o controle disfarçado de amor. A forma como o abuso sempre começa silencioso e cresce mais alto, até você não conseguir ouvir mais nada. Se minha história ajudar mesmo que uma mulher a reconhecer esses sinais, se der a ela a coragem de dizer não antes que seja tarde demais, então tudo isso terá valido a pena. Camila está na prisão. Roberto está na prisão. Ambos estão exatamente onde precisam estar, mas há milhares mais como eles. Milhares de Gabriéis ainda presos, milhares de Lucas ainda dormindo pelos sinais de alerta. Então estou perguntando a você, quando você vai falar? Se alguém que você conhece está sendo controlado, isolado, espancado, quando você vai dizer algo? Quando vai ultrapassar o desconforto de se envolver? Quando vai estar disposto a arruinar um jantar, sacrificar uma amizade, perder um cliente para salvar a vida de alguém? E se você é quem está sendo machucado, quando você vai dizer chega? Quando vai perceber que o que está tolerando não é amor? Quando vai entender que merece melhor? Amor verdadeiro não exige que você desapareça. Não demanda sua submissão. Não vem com hematomas e desculpas e promessas de mudar. Amor verdadeiro te expande, te protege, te celebra. Penso em Catherine frequentemente, em como ela tentou me avisar sobre Camila, em como eu estava cego demais com meu próprio luto para ouvir. Mas ouvi quando importou, agi quando contou. E por causa disso, Gabriel está livre. Esse é o legado que quero deixar. Não a memória da violência, mas a prova de que ela pode ser parada. Que justiça, por mais imperfeita, também é possível. Que cura, por mais lenta, é real. Fico na minha janela e observo o pôr do sol de São Paulo. Gabriel está lá fora em algum lugar, construindo uma vida que é realmente dele. E pela primeira vez em anos, consigo respirar. Amor verdadeiro nunca machuca. Nunca. Olhando para trás, para tudo o que aconteceu, percebo que cometi um erro crítico como pai. Estava tão consumido pelo meu próprio luto depois da morte de Catherine que perdi o caso mais importante da minha vida. Aquele acontecendo debaixo do meu próprio teto. Não seja como eu. Não espere até os hematomas aparecerem. Não racionalize o isolamento. Não confunda controle com cuidado. Aqui está o que aprendi. Amor real te expande. Não te encolhe. Amor real celebra sua independência. Não demanda sua submissão. Se alguém está lentamente te cortando dos amigos, monitorando seus movimentos, criticando tudo o que você faz, isso não é amor. É uma gaiola disfarçada de devoção. E quero te dizer outra coisa. Deus não projeta amor para machucar. Sou um homem de fé. E sei que qualquer poder superior que nos guia quer que experimentemos alegria, não dor. Se você está orando por força para suportar abuso, saiba que a resposta de Deus pode ser: vá embora. Às vezes, proteção parece fuga. Isso não é só a história do meu avô, ou alguma história verdadeira distante que você pode ignorar. Isso está acontecendo com milhões de mulheres agora mesmo. Mulheres que acordam uma manhã e percebem que não se reconhecem mais. Mulheres presas no mesmo ciclo do qual Gabriel quase não escapou. A história verdadeira do que aconteceu com meu filho se tornou o catalisador para a justiça. Mas a sua poderia ser diferente se você agir agora. Se você reconhece esses sinais de alerta na sua própria vida ou em alguém que ama, não fique em silêncio. Não espere pelo momento perfeito. Não espere que ela mude. Obrigado por ouvir a minha história. Se ela te tocou, deixe um like, escreva nos comentários o que mais ressoou em você e inscreva-se no canal. Ainda vem muitas histórias pela frente. Isso não é o fim da minha. É apenas o começo de algo melhor.